A situação de entrevista, de conversa com candidatos à Assembleia, candidatos à Câmara Alta em Brasília, que representam aqui a nossa região. São programas que estão sendo trazidos como tendo por objetivo o esclarecimento para o nosso eleitor, para quem nos acompanha, como também oportunizando, buscando e tentando oportunizar aos candidatos que estão emprestando seu trabalho, seu nome, sua dedicação para ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa ou então na Câmara Federal em Brasília. Hoje, a oportunidade de trazer aquilo que é o pensamento, aquilo que são as bandeiras de luta da candidata Márcia Scherer, desta feita concorrendo a deputado estadual, Márcia Scherer, MDB. MDB. Boa noite. Quem é a Márcia Scherer? Uau, eu acho que a região já me conhece. Eu sempre brinco que eu sou quase feijão preto. Nicolas Horn está conosco e a Andréia Pita. Márcia, também está acompanhando. Antes que você possa fazer a sua saudação, deixa eu só fazer uma saudação aos nossos ouvintes. Boa noite, começando então esse programa especial e dizer que estamos com os nossos patrocinadores, Santa Clara Máquinas, concessionária Elite Steel, STR Lajeado, Super da Comunidade, Rede Mac Mesa Casa, em Lajeado, tudo para construção, reforma e decoração, Casa Lens, Joalheria Lens e Ótica Lens, em Lajeado e Santa Clara do Sul, Centro Odontológico Andréia Nonemacher, no centro de Lajeado, e CBM, a sua casa mais completa, possui energia solar, então faça o seu orçamento. Tudo bem, Márcia? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Agora sim, né? Me apresenta, então. Eu acho que não precisa os patrocinadores, Paulo. Mas não, quem... Mas a pergunta... O preâmbulo, a abertura era outra. Mas tudo certo. Depois complementa quem é a Márcia Scherer. Mas eu acho que eu vou por aí. Sim, é por aí. Eu vou por aí. Até porque eu não fiz pergunta, eu só oportunizei que ela continuasse. A estrela é ela. Mas, não, obrigada, queridos, né? A rádio que sempre tem esse grande compromisso social, né? De estar presente à comunidade, de estar preocupada e estar dando espaço para aquilo que é o assunto do momento, né? E um dos assuntos do momento, um dos mais importantes, com certeza, é a definição de quem vai ser nosso presidente, claro, em 2 turnos, né? Nosso governador, presidente ou presidenta, né? E senador, senadora e deputado federal e deputado estadual. Márcia Scherer é uma pessoa que a maioria da nossa comunidade conhece, ou de forma presencial, vamos dizer assim, ou pelo nome, né? Tanto que eu chego em qualquer município da região e às vezes até fora, como Venâncio Aires, Santa Cruz, e eu me apresentando como Márcia Scherer, às vezes dizendo assim, a delegada de polícia, então tá, eu já ouvi falar, já escutei na rádio independente, no Contraponto, e agora estou conhecendo ao vivo, como eles dizem, né? Então as pessoas têm feito uma recepção muito querida para a gente. Eu sou natural de Arroio do Meio, do interior de Arroio do Meio, filha de agricultores, trabalhei na agricultura até os 17 anos, é onde eu pude estudar, graças ao apoio do meu irmão, que eu sou eternamente grata. E era um momento de êxito rural, né, Paulo? Era uma década em que se pensava em que se praticava agricultura de subsistência somente, e pela quantidade de filhos que nós éramos, alguns deviam sair, a propriedade não comportava, né? Então, nós pudemos estudar, eu e meu irmão, e eu, por condição disso, eles me diziam, ou tu estuda e te dedica, ou tu vai para a lavoura, né? Então, eu me esmerava em estudar e realmente tive muito sucesso sempre nisso, mas também me dediquei. E pude também, desde cedo, participar dos movimentos de comunidade, né? E a década de 80 foi um período de movimento estudantil muito forte. E, por conta disso, eu apareci como líder na comunidade de Arroio do Meio,
E então fui convidada a auxiliar o Paulo Steiner a ganhar a prefeitura, como efetivamente ganhamos, quando ainda éramos travesseiro e capitão juntos, né? E depois dali fui convidada a fazer, como o Paulo Steiner tinha muito carinho pelo tema juventude rural, ele me convida a fazer uma organização dos remanescentes clubes 4S, e a gente fez esse trabalho e criou outros grupos de jovens e fizemos um movimento muito forte com juventude rural, com mais de 1.000 jovens agregados nos nossos grupos. Eram 12 grupos de 4S e de jovens. Aí eu me destaco, enfim, missão dada, missão cumprida. Eu sempre fui muito assim, determinada no sentido de atender ou ir além do que se esperava por mim. Eu sempre trabalhei muito, né? Eu nunca tive preguiça na alma, né? E então me destaco ali. Eu sou convidada então a concorrer como vereadora. Nessa primeira vez eu me elejo suplente, né? Tínhamos perdido travesseiro e capitão, mas tenho na minha história o fato de ter sido a primeira mulher a sentar numa cadeira no Legislativo em Arroio do Meio, na condição de suplente, né? O partido me deu oportunidade. E já então formada em Direito, 4 anos depois eu me elejo titular em Arroio do Meio como vereadora. A partir daí, eu penso que, avaliando toda a minha vida, o que eu tinha pela frente, eu avaliei que eu deveria não fazer a minha profissão, a minha vida, a política, e optei por fazer concurso, e a vida me trouxe para ser delegado de polícia, né? São coisas que eu acredito meio no destino, né? Porque para outros concursos eu estudei com o mesmo afinco e não me classifiquei tão bem como para delegado de polícia. Então, às vezes, é o destino trabalhando e determinando para onde a gente deve se conduzir. Na expectativa de que, aposentada, eu voltasse à política. Na verdade, os convites já vieram antes, né? E eu já tinha recusado lá atrás convites para concorrer. Mas, recentemente, há 8 anos atrás, eu comecei a aceitar esses convites, né? Nos apresentamos à comunidade de Lajeado. Aqui nós prestamos mais de 20 anos de serviço na Polícia Civil e em toda a comunidade regional, na verdade. E esta atividade me fez conhecer toda a cultura da região, desde Taquari até Vespasiano Correia. Todas essas realidades a gente domina muito bem, visitou todos esses municípios, fiz palestras, nunca me neguei a nenhum trabalho de participação comunitária, né? E também na condição de delegado de polícia. Então, a gente conhece muito da realidade, a gente tem esse histórico já de prestação de serviços à região, e a gente tem esse reconhecimento também através de diversos prêmios, e o que eu cito, que a Câmara de Vereadores de Lajeado me deu o título de cidadã lajadense, com muito orgulho, né, Paulo? E eu podia estar encerrando minha carreira com sucesso e dizendo agora vou fazer outras coisas, mas a minha vocação para espaço público e essa coisa de entender que a política pode transformar a vida das pessoas com a legitimidade do voto das pessoas, né? Elas te transferindo poder, isso te dá autoridade para reivindicar em nome da comunidade, para buscar a ampliação do bem-estar da nossa comunidade. Então, a gente se sentiu desafiada a isso e é uma oportunidade ímpar, assim, claro, sem falsa modéstia, a gente sabe que tem um nome aí consolidado, já com o histórico e com uma característica que todos praticamente me conhecem e sabem definir muito bem a Márcia Scherer, o que é a Márcia Scherer, com seus adjetivos, né? E não preciso mais me apresentar tanto. Mas hoje o que a gente quer mesmo é, toda a experiência que a gente agrega, é estar servindo a comunidade do Vale, né? Eu não posso me omitir quando o Vale diz que está na hora de nós termos representação na Assembleia Legislativa e a gente tendo o potencial eleitoral e a capacidade de estar trabalhando pela comunidade em Porto Alegre, intermediando as demais diversas questões, a gente não pode se omitir. Nesse momento, eu estou num papel de não me omitir, de querer trabalhar pelas pessoas, pelo que elas reivindicam, pelo nosso Vale,
E, de fato, tem muitas brigas aí para fazer, Nicolas e Paulo e nossos ouvintes, né? Muita coisa que a gente pode buscar com força política e demandas interessantes que o Vale merece ter atendidas e que, com a liderança política, a gente conseguiria, com certeza, atender com muita maestria, com muita dedicação. Márcia, você comenta que no início não aceitou alguns convites e passou a topar concorrer mais recentemente. O que te motiva a colocar o seu nome à disposição mais uma vez? Quais foram os cargos que você já concorreu? Fala um pouco da tua trajetória política, então, desde que tu aceitaste entrar nessa vida pública. Perfeito. Eu fui lá atrás convidada a concorrer a vereadora em Lajeado, eu disse não, eu queria me dedicar à polícia, né? Isso já faz quase 30 anos, né? E, num outro momento, a deputada estadual, mas também entendi que não, que eu queria me dedicar definitivamente à polícia e galgar toda a carreira para estar no último grau e aí sim poder nos colocar à disposição. Eu fui convidada a concorrer à Prefeitura de Lajeado. Isto já faz 8 anos. Ai, a gente tem que começar a calcular, né, Paulo? E foi uma empreitada muito interessante pela primeira vez. Aí o partido, 2 anos depois, 4 anos atrás, o partido me convida a concorrer a deputada federal, né, porque ali começou a aparecer o fundo eleitoral, né, as campanhas, minha gente, são muito caras. Nós precisamos do aporte do fundo eleitoral se a gente quer abraçar uma candidatura com viabilidade, né? E aí todo o grupo eleitoral, o partido se surpreendeu, a própria região aqui, porque nós conseguimos chegar a 28.600 votos, né? Numa campanha menor que 45 dias, em onde eu mal consegui conversar com a liderança regional. Em Lajeado, eu não consegui me dedicar nem uma semana à campanha, né? Então, isso nos cacifou também para agora nos apresentarmos a uma candidatura muito viável a deputado estadual. Mas há 2 anos também a gente repetiu a proposta de nos apresentarmos à Prefeitura de Lajeado. Também em outro momento da história, onde o atual se consagrou, enfim, por uma série de questões que a história explica, né, e a ciência também explica. E esse eu acho que é o meu momento máximo, no sentido de dizer assim, é um último momento que eu coloco meu nome à disposição. Agora a comunidade regional tem uma oportunidade, se entender que não, vamos para outra lida. Eu estou sempre brincando, eu vou para a Ucrânia fazer Cruz Vermelha, né? Vou lá atender a minha necessidade. Cansa fazer campanha, Márcia? Oi? Cansa fazer campanha? Enquanto na mola. Isso não é para gente fraca, eu sempre digo, né? É que eu tenho uma caminhada que já vem, pelo menos desde fevereiro, com uma dedicação exclusiva à campanha, né? Mas, assim, o que me anima é o carinho das pessoas e realmente o fato das pessoas acreditarem na gente como um nome viável. A pesquisa que o determinado grupo fez com muita legitimidade, me apontando com 20% da preferência do eleitorado nas 6 maiores cidades do Vale, nos encoraja muito. E isso anima, comparado a 4 anos atrás. Hoje, o meu apoio dentro do próprio partido é consideravelmente maior por conta dessa caminhada toda que a gente tem, demonstrando a nossa viabilidade para o Vale. Em números redondos, 28 mil para a deputada federal. Não conseguiu lograr êxito. Tem diferença de campanha para federal e estadual? E aquilo que a senhora busca de votação, porque precisaria no mínimo 35 mil para assegurar uma cadeira na Assembleia. Perfeito. O deputado federal, o atual titular, tem o poder de emenda, né, Paulo e Nicolas? Esse poder de emenda dá para cada deputado federal 17 milhões para destinar para suas bases eleitorais. Em Brasília. Em Brasília, além do que a gente tem acompanhado de orçamento secreto, aquela maravilha toda, né? Maravilha toda entre aspas, né? Então, os deputados federais, muito por baixo, cada um tem 70 milhões para destinar para suas bases. Então,
alguém que não tem mídia estadual na mão ou uma mídia muito forte que te dê muita visibilidade, se torna praticamente impossível tu concorrer contra quem hoje já tem cadeira, né? Por isso eu desisto, embora o deputado federal seja o grande sonho de consumo para a gente que gosta de mexer em leis, que teria uma grande oportunidade para alterar algumas coisas até no sentido do Código Penal, e de gravar alguns crimes que eu acho que deveriam ter penas mais gravosas, mas para isso a gente teríamos que alcançar hoje pelo menos 60 mil votos a nível de MDB para deputada federal. E por isso que a gente pensou dar o primeiro passo no degrau, né, o primeiro degrau, que seria a deputada estadual, e alcançando dentro do nosso partido, que exige, sim, uma votação razoável, de 35 mil votos. Agora também a regra eleitoral mudou, no sentido de não se ter mais tantos candidatos, só é mais 100% mais um. Nas outras eleições era 100% mais 150% das cadeiras, né? Então, a minha busca, e na verdade a busca é se colocar à disposição da comunidade para deputada estadual, que é mais próximo, né? E eu digo para vocês que há 4 anos atrás nós não tínhamos 10% da campanha que nós temos hoje, né? Não, estrutura. Exatamente, estrutura de campanha, presença nos municípios, apoio do partido, então nem se compara, né? Eu posso dizer, por exemplo, em Arroio do Meio, que há 4 anos atrás, por força das emendas, cada um dos vereadores já estava vinculado a um deputado federal com cadeira em Brasília. Agora, dos 6, eu tenho apoio de 4. Isso é muito representativo na minha terra natal, né? E, então, ali tu já vê o quanto na condição da candidatura a deputado estadual, se tem de melhor estrutura e de melhor enfrentamento para se chegar ao cargo, né? Que a gente precisa de voto, né? De apoio e de visibilidade e de estrutura e de recurso e de grupo. É estratégia, time e nome, né? São esses itens que se compõem numa candidatura. É mais comum, e a gente percebe isso, que as candidaturas a deputado estadual têm em maior número do que federal em se tratando aqui na nossa região. Temos diversos tipos de candidatos. Qual que é o perfil do eleitor da Márcia Scherer? O eleitor que vota na Márcia Scherer são pessoas trabalhadoras, homens e mulheres, e jovens também. Mais população de bairro, egressos da agricultura e os agricultores do Vale. Esse é um perfil que a gente traçou como padrão. Mas nada impede, né, que a classe mais alta também se veja representada em mim, como também os mais excluídos do sistema, né? Porque a gente adota muito essas comunidades, faz muita ação social em regiões de vulnerabilidade. E, então, nós vamos, na verdade, transitar por todas, mas o grande conjunto de votos está na classe média, média baixa, trabalhadores assalariados, pequenos empreendedores, homens e mulheres e jovens, claro. Donas de casa também. Donas de casa também, por favor, né? Mulheres que acompanham a vida da Márcia Scherer, né? E eu tenho muito suporte nessas pessoas, muito apoio, muito acolhimento e muita confiança desse grupo social, com certeza. O fato do partido não ter cabeça de chapa, Gabriel Souza vai concorrer a vice do governador que se licenciou, e aí o partido não tem quem seja o candidato a governador. É ruim para fazer uma campanha e lograr êxito, ou não muda nada? Pois é, Paulo, cientificamente eu converso com técnicos, eles me dizem que sim. Mas hoje eu não tenho observado. Eu penso que cada candidatura é uma autonomia, assim. Mas também depende de cada candidato, né? O eleitor não segue mais votando no mesmo partido de cima para baixo? Não, com certeza não. Eu tenho impressionantes apoios em ambos os lados. Com exceção do PT. Mas o próprio PT tem simpatia. Algumas pessoas já me disseram, Márcia,
posso votar 13 aqui e te inserir, tranquilo, né? A gente é um partido de centro, a gente conversa com ambos os extremos exatamente para tentar a composição, que é o perfil Márcia Scherer, de compor, não de posição extrema, não de chutar a canela de ninguém, dependendo o tema, né? Eu não aceito corrupção, eu não aceito crime, eu não aceito injustiça, tratar mal as pessoas. Isso são coisas que eu não são inegociáveis para mim, né? Mas, de uma maneira geral, tranquilo, a gente recebe apoio dos dois extremos. Não há obstáculo o Não. fato de não ter cabeça de chapa. Não. Eu, na minha candidatura, eu sinto que não. Pode ser que outras pessoas que não tenham um nome tão presente na comunidade, pode ser que sim, né? Mas, nesse contexto, eu não estou sentindo isso, não. Estamos conversando com a delegada Márcia Scherer, candidata a deputada estadual pelo MDB e que está participando nessa série de entrevistas que estamos realizando com os candidatos antes das eleições. Essa cobertura pela Rádio Independente tem patrocínio de Santa Clara Máquinas, STR Lajeado, Redmac Mesa Casa, Casa Lens, Joalheria Lens e Ótica Lens, Centro Odontológico Andréa Nonemacher e CBM. A gente está encerrando o nosso primeiro bloco e na volta do intervalo a gente vai querer saber mais sobre as bandeiras da candidata Márcia Scherer, quais que são as suas opiniões, as suas contribuições que pretende dar caso eleita para a Assembleia Legislativa. Agora 10h25, 19 graus e 4 décimos a temperatura. A CBM tem tudo para deixar a sua casa ainda mais completa. Iluminação, materiais elétricos e hidráulicos, ferramentas, segurança, automação, tintas e energia solar. Uma variedade incrível de produtos que só a CBM tem. Na Avenida Senador Alberto Pasqualini, 1230, com estacionamento exclusivo e super amplo. Na Rua 11 de Junho, 66, a Rua dos Fundos do Shopping, em Lajeado. A Joalheria Lens informa todos os seus clientes que mudou de endereço. A loja que ficava em frente ao Banco do Brasil agora está na Galeria da Júlio, ao lado do Empório de Malhas, bem no centro de Lajeado. A Joalheria Lens está maior, está linda, com muitas novidades e muitas promoções especiais para você e para o seu paizão. Joalheria Lens, agora na Júlio 701, pertinho de você. Venha visitar a nova loja. Santa Clara Máquinas, concessionária Elite Steel. Santa Clara Máquinas, sua oficina Steel. Na Presidente Castelo Branco, 198, Florestal Lajeado. A Rua do Detran, fone 3714-4251. Em Santa Clara, 3782-1624. WhatsApp 99901-4091. Casa Gauchada, mesa casa do campo da cidade, mesa casa do alicerce ao telhado, mesa casa está sempre do seu lado. Mesa casa, mesa casa. Agora em novo endereço, na Rua João Goulart, 1300 Olarias, a 900 metros da antiga loja. Fone 3714-1274. Compartilhar o churrasco do Dia dos Pais com o seu pai e viver este momento intensamente, aproveitando dos sabores e sorrindo à vontade. Isto não tem preço. Conte com o Centro Odontológico Andréa Nonemacher. A doutora Andréa é especialista em implantes dentários e vai recuperar a saúde bucal do seu paizão. Feliz Dia dos Pais! Desejo do Centro Odontológico Andréa Nonemacher, na Fialho de Vargas, centro de Lajeado. Ligue 3729-5810. Como é bom reunir a família, os amigos e compartilhar os momentos felizes da vida, bons motivos para se encontrar. STR Supermercados, o super da comunidade. STR Supermercados, faz parte da nossa vida. Rede de supermercados.
temperatura. Estamos de volta com a série de entrevistas que estamos realizando com os candidatos a deputado estadual e também deputado federal na Rádio Independente. Durante as noites, nós conversamos com candidatos a deputado estadual. Cobertura com patrocínio de Santa Clara Máquinas, STR Lajeado, Redmac Mesa Casa, Casa Lens, Joalheria Lens e Ótica Lens, Centro Odontológico André Nonemacher e CBM. Estamos conversando com a candidata Márcia Scherer pelo MDB e a gente já adiantou um pouquinho aqui nos bastidores, mas, Márcia, quais que são as tuas bandeiras? O que você vai defender se eleita na Assembleia Legislativa? Perfeito. Primeiro, ser uma voz forte do Vale na Assembleia Legislativa. A tendência é que, a partir do próximo governo, haja recursos no Estado para a distribuição, né, para destinar a infraestrutura e diversas áreas, educação, enfim. A gente ouviu hoje Eduardo Leite falando, vai ter coisas acontecendo no Estado. E aí, se a gente não tiver ninguém lá, né, nossa fatia do bolo vai para qualquer lado, menos para o Vale do Taquari. Então, assim, a função de quem ocupa a cadeira no Legislativo é também essa, de estar lá no centro das decisões, discutir conforme o interesse do Vale e buscar recursos para nós. A comunidade entende que o deputado tem que buscar recursos para as suas diversas demandas, tem que ser um facilitador da vida das pessoas. E a nossa parceria com os nossos deputados federais também, hoje somos dobradinha de 2 deputados deputados federais eleitos, né? O nosso Alceu Moreira, que já destinou mais de 60 milhões para o Vale, o Giovanni Feltz, que tem muita entrada aqui no Vale. Então, a gente vai sim fazer essa busca para os nossos hospitais de recursos, seja a nível federal e a nível estadual. Mas o que o Vale precisa também, que nós temos visto na nossa caminhada, é que a gente tem que fazer discussões sérias, principalmente na área de infraestrutura no Vale. Nosso sistema de rodovias estaduais está a pedir, meu Deus do céu, nós temos andado todo o Vale e eu foco, Paulo, Nicolas, a minha campanha no Vale do Taquari. Claro, eu vou ter votos fora. Outra vez nós fizemos voto em 392 municípios, né? Seja 1 ou 2, nós fizemos essa votação pela força da rede social, por força de palestras que eu fiz em todo o estado, de aulas que eu ministrei. Mas o nosso foco hoje é Vale do Taquari, exatamente para eu não perder esse discurso de ser a representação do Vale e de buscar. Eu vou citar um exemplo, por exemplo, assim, a região alta do Vale tem todo o direito de se queixar e ter agora, infelizmente, acontecido essa divisão no âmbito da ANVAT, porque lá existe uma rodovia 332 que, em noite de cerração, tu morre nela. Ou tu conhece ela de cor, ou tu entra na valeta. E foi o que nós literalmente passamos numa noite que nós voltamos de Putinga. Que sobe em direção ao Amaral, né? Exato. Não do lado de cá, do lado que vai para a Soledade, a 332. Então, assim, é um terror. A gente não sabe como aquelas pessoas conseguem conviver com aquela rodovia. E dali vem estudantes para a Univates, desce toda a produção de erva mate daquela região. Então, há coisas assim que tu te cai os butiá do bolso, sabe? Mas, não, Márcia, pode dizer. Hoje o governador licenciado, na manifestação que teve na CIL, deixou bem claro que até pode se conversar a respeito do edital que foi sustado pelo atual governo do estado em relação às rodovias, em relação ao pedagiamento ou em relação à privatização, mas que não tem outra alternativa. Perfeito. E na primeira situação que ele encaminhou a matéria para a Assembleia, e hoje ele tem o apoio, inclusive, do MDB, o projeto foi aprovado com o aval do MDB. Sim. A senhora pode ficar falando sozinha, se eleita, nesta questão lá na Assembleia. Eu lhe diria assim, o pedágio é inevitável. Toda a região concorda em pagar pedágio, mas ele tem que ser justo, ele tem que entregar segurança e fluidez para a comunidade. A questão do justo que está em discussão.
E hoje na CIL eu iria fazer essa pergunta, eu até disse antes, candidato, conversei com ele antes de começar a conversa, o senhor tem que tratar sobre os pedágios, que é uma das situações mais conflitantes para nós na região. Ele saiu na tangente. Exatamente. Mas eu assumo compromisso com a comunidade regional da gente entender que sim. Eu tenho conversado, eu tenho feito podcasts com empresários, tenho conversado com muita gente, tenho ouvido muito, Paulo e Nicolas. A comunidade reitera, a comunidade se dispõe a pagar pedágio. Mas vamos inaugurar um modelo mais moderno. Por que não regulamentar o free flow a nível de Brasília, a nível de CONTRAN nacional? Fazer um pedágio que se pague proporcional ao uso. Eu também não entendo como justo que as extremidades do Vale paguem, Cruzeiro do Sul, e que Encantado assuma todo o ônus da circulação e da manutenção das rodovias que nós fazemos uso aqui na parte baixa. E os empresários também entendem desta forma. Eu entendo também, assim, a posição dos prefeitos, porque o prefeito tem que dar satisfação à sua comunidade. Ele não vai pedir um pedágio para mim, na minha cidade, porque sabe o ônus que ele provoca. Ele nunca vai querer pedágio, mas quer o benefício do pedágio, que é a estrada boa, entregue. Então, aí que nos falta também uma liderança regional de legitimidade para sentar esses prefeitos todos juntos e agora vamos pensar isto de uma maneira coletiva, não só no seu umbigo local, que é legítimo para eles, né, Paulo? Então, os prefeitos da Anvat, cada um teve que se preocupar com o seu eleitor no seu município. É natural, é do processo. Então, por isto também é interessante que haja uma deputada estadual que conhece a realidade, já ouviu todas as partes envolvidas e que possa, junto ao governo, sim, reabrir essa discussão. E nós podemos ser proativos, e o Rio Grande do Sul pode ser protagonista num outro modelo de pedágio, porque o que hoje está sendo entregue é mais do mesmo. É um modelo já tradicional de pedágio que nós podemos, daqui a pouco, com a inteligência das pessoas que nós temos, né, tanto aqui no Vale, a boa vontade dos políticos, dos prefeitos, que seja das lideranças econômicas e associativas, propor, sim, essa discussão. Eu penso que, sim, essa posição firmada no Vale ela é extremamente interessante no sentido de legitimar uma nova conversa nesse sentido. Com certeza, eu não tenho dúvida nesse sentido. Essa proposta do Bloco 2, que já foi retirada, inclusive, ela dividiu não somente região alta e região baixa, como alguns prefeitos da nossa região, especialmente aqueles que talvez tivessem um benefício maior a favor dessa concessão e aqueles com menos obras, menos volumes de benefícios se sentiram prejudicados. Qual que é a tua avaliação em relação a esse modelo que foi apresentado e quais seriam as alternativas no teu entendimento? Eu já respondi a tua pergunta de agora, exatamente com esse argumento. É legítimo o prefeito pensar na sua paróquia. Ele é eleito na sua paróquia, no seu município. O que nós temos que ter é uma deputada com legitimidade para chamar os prefeitos e agora vamos propor uma alternativa. E nós tanto falamos em avanço tecnológico, nós tanto falamos em avanços em o Rio Grande do Sul ser protagonista. Então, eu sei, por exemplo, conversando com o Henrique Purper, de Estrela, que São Paulo está testando um modelo de free flow. O que falta para a gente fazer isso? O que é o free flow, comunidade? É um sistema que tu tem um chip ou algum dispositivo instalado no teu veículo que há totens ou outros dispositivos pelo caminho que tu percorre e que vai lendo e vai te atribuindo valor ao teu percurso. Vamos dizer assim, eu andei 10 quilômetros na rodovia, eu pago tanto e tem que haver um sistema para fazer essa cobrança. Eu não tenho receio nenhum, o Free Flow não foi instalado ainda. Free Flow seria como livre passagem, assim, na tradução para o português, assim, muito livre. É um formato que não tem praças de pedágio, exato, sensores na rodovia e, por exemplo, no trecho mais polêmico, Lajeado Arroio do Meio, cada pessoa pagaria um valor. Exato. Não sei se R$1, R$2, mas pagaria alguma coisa. Exato, e não penalizaria a comunidade de Encantado ou a comunidade Cruzeiro do Sul, né? Então, nós podemos avançar nessa discussão, nós não precisamos ficar pisando num modelo que, na verdade, se apresenta ultrapassado, né? Então, eu acho que nós temos, sim, condições de avançar nesse sentido e eu me proponho a liderar essa discussão
com a legitimidade do voto, né? Para isso tem que ter legitimidade. A senhora falou de infraestrutura, falou de saúde. Na questão da educação, Eduardo Leite hoje nasceu, se vangloriou da distribuição de milhares de equipamentos eletrônicos para professores, para escolas e tal. A FET Filho, localizada em Moinhos, perto do Jardim Botânico, não tem nem banheiro funcionando direito. Paulo, ali houve um problema de gestão. Assim, eu sempre dizia na polícia os delegados... eu acho que quantas vezes vocês me viram passando chapéu na comunidade, né? Pedindo auxílio para reparar para construir prédio. A gente não pode exigir isso dos professores, né? Porque o delegado, em muitas circunstâncias, fazia o papel de gestão, cumpria seu papel como autoridade policial, e fazia mais a movimentação política junto à comunidade para buscar recursos. Infelizmente, a situação da FET Filho ficou muito tempo adormecida. Um bloco daquela escola foi demolido por uma série de... Eu acho que era no sistema Brizoleta, ainda aquela escola de madeira, para ser reconstruído logo em seguida. Só que esse logo em seguida está demorando mais de 10 anos, né? E, nesse período, se alugou o galpão, o pavilhão, enfim, o CTG... E, na verdade, novamente, faltou liderança política para construir uma alternativa para a escola. Escola pública estadual. Escola pública estadual, que é a atribuição do deputado estadual nesse momento de estar trocando ideia com vocês, né? Então, não houve a liderança política que fizesse o grito por essa comunidade e buscasse soluções. Se o Estado não tem, e eu sou... Enfim, o nosso candidato falou muito da parceria com o privado. Ali era um momento também de se construir uma parceria com o privado, se é que o Estado realmente não tivesse recursos. Hoje não é viabilizado isso. Mas foi tentado. Mas vamos construir isso. Depende da Assembleia Legislativa construir uma proposta, um marco regulatório, uma lei, gente. Isso é discussão de Assembleia, de liderança, para viabilizar. A gente que tem o domínio da lei e tantas outras pessoas que convivem isso, não existe essa coisa, a lei não permite. Mas se a lei está no alcance da Assembleia Legislativa, a gente faz um convencimento do grupo que vai discutir essa lei e vamos mudar a lei, vamos propor uma lei nova, atualizada, adequada, porque a lei é instrumento para dar dignidade de vida para as pessoas. Para isso existe a lei, para isso existe o Estado. O Estado não é o fim, ele é um meio para fazer a vida em sociedade acontecer, nós todos termos vida digna, a sociedade prosperar. Então, vamos atualizar esse meio, esse Estado, esses deputados que pode um ou outro se conformar com aquela coisa assim, não é possível, não dá. Eu nunca me conformei com isso, Paulo, tu sabe disso, que o fato de ser difícil, às vezes, me atrai mais do que o que é fácil, né? Mas eu olho a pessoa que está dependendo desse serviço. É isso que me move, né? Outra situação, Márcia, na área da segurança. Em Brasília tramita projeto para a unificação das polícias estaduais. E não tem nenhum outro estado na federação que tem uma divisão tão acentuada e tão clara envolvendo brigada, nós chamamos de brigada militar, Sim. enquanto que já os outros estados adotam polícia militar e polícia civil. Claro que envolvendo também a questão da polícia judiciária, depois tem várias outras forças, os próprios bombeiros que já estão trabalhando de forma separada. A senhora tem posição a respeito disso, porque teria que passar pela Assembleia se aprovada em Brasília? Sim. Paulo, eu já fui mais a favor de unificação. Hoje eu estou revendo isso, porque países desenvolvidos no mundo têm diversas polícias cuidando dos seus locais. E eu acho que isso é uma discussão meio difícil de prosperar, porque a gente tem uma instituição brigada militar centenária que está aí, que se orgulha da sua estrutura militar, e que a gente tem que dizer assim, se atualizou ao Estado Democrático de Direito, ela está atualizada, a gente vê a estrutura dela se qualificando, gente muito boa trabalhando nela. E isso é duro, a gente já discutiu isso muitas vezes,
se querer uma polícia militar numa sociedade civil? Este é o grande questionamento, né? Porque os exércitos são preparados para guerras no estrangeiro, mas nós, a Brigada Militar, vem de uma herança desde o tempo da Revolução Farroupilha, depois daquelas revoluções todas. Então, a gente tem uma instituição muito briosa aí, que eu não sei que o caminho, se fosse para unificar, seria a Brigada deixar de ser militar para se tornar uma polícia única civil, né? E eu entendo que hoje a Brigada não tem, nós não teríamos eco na instituição. Mas eles olham com muito carinho muitas conquistas que a Polícia Civil tiveram, se bem que a Brigada Militar mantém seu cunho militar em diversas outras coisas, como aposentadoria especial, enfim. Mas eu acho que é uma caminhada que não pode ser feita de uma forma muito violenta e propondo rupturas, né? Ainda nessa área da segurança pública, o que tem sido mais determinante para que um deputado estadual possa contribuir nessa área? A gente sabe que um déficit muito grande de profissionais na área da segurança pública. Especialmente delegados de polícia. Pois é. E a gente ouviu anúncios de viaturas, armamentos, algumas novidades nesse sentido, mas ainda essa dificuldade de mão de obra. Como que faz para reverter isso? Vocês sabem que eu tenho observado também o seguinte, como a comunidade está muito sensível para a área de segurança pública, o bom que a segurança pública está sempre em foco, mas eu sinto muita carência de servidores qualificados em diversas outras áreas. Fiscalização, enfim, né? Em fatos que eu poderia narrar para vocês. Mas o deputado estadual tem que manter, e essa é a minha identificação com a área, sempre vai ser de manter os quadros o mais completo possíveis para atender a comunidade, com a qualificação melhor possível para atender a comunidade. Vocês sabem o quanto melhorou a Polícia Civil no momento que os nossos agentes também foi exigido deles que eles tivessem curso superior para ingressar na carreira e outras situações. E, nesse sentido, a Polícia Civil e a Brigada Militar motivados nas suas atividades com questão de remuneração, enfim. Mas a gente tem que olhar, e vocês sabem que eu olho isso com um aspecto muito amplo de prevenção primária. A gente tem que retomar a conversa das CIPAVs nas escolas estaduais, pelo menos, as CIPAVs que são comissões internas de prevenção de acidente e de violências, né? Aí nós poderíamos prevenir muita coisa, como a cultura patriarcal, que ainda permite que haja tanto feminicídio, né? A gente deveria poder superar isso com os anos e que no debate, se os senhores acompanharam, dos candidatos a governador do estado, foi o crime mais salientado, a questão de como ainda se mata mulheres, e isso vai continuar algum tempo ainda até a gente vencer esta cultura, né? Mas outras também, de nós não perdermos a juventude para o crime organizado, a gente está atenta a ela de todas as formas, de fazer uma inclusão qualificada desta juventude em empregos, de fazer com que eles entendam que eles podem ambicionar coisas legais para eles. Eu acho que é isso. Eu, quando começo a conversar com um grupo de jovens, em qualquer escola estadual, que eu sou muito demandada para fazer palestra, a primeira coisa que eu digo para eles: vocês estão se dando conta que nessa turma está sentada a futura prefeita ou prefeito dessa cidade? Vocês estão se preparando para isso? Eu acho que eu fui confrontada com isso lá atrás. Alguém me disse isso e me animou para o futuro. Então, nós temos que animar esta nossa juventude também para querer mais e se incluir e não ver no crime ou em outras coisas uma melhor opção de vida para eles, né? Então, isso se chama uma prevenção primária com muito enfoque e muito foco na nossa educação. Se teve nos últimos anos uma liberdade muito maior para compra de armas. Qual que é a tua visão sobre isso, Márcia? Eu respeito a arma na propriedade rural, em áreas abandonadas. Eu respeito quem quer ter uma arma, mas ele tem que comprovar todas as condições de sanidade mental e de necessidade de ter a arma. A arma não é
brinquedinho para tu te colocar como superior ao outro. A arma é um instrumento de defesa e proteção. Então, depende do enfoque que tu faz para esse uso de arma, ele é legítimo com certeza. Márcia, nós temos ainda 1 minuto e meio. Gostaria que você tivesse, então, a oportunidade de se despedir. Queridos e queridas que nos ouvem, né, pessoas que bom que estão aqui e querem fazer um voto qualificado e nos acompanham nessa jornada. A política é instrumento. A política pode transformar a vida das pessoas e para esta política que eu estou me candidatando. As coisas que a gente busca, uma estrada, um leito, isso são meios. As causas que nos colocam aqui. Uma cama fria não é nada a não ser para acolher um corpo que precisa de tratamento em um hospital. A mesma coisa é uma rodovia. A rodovia é uma coisa que a gente busca para dar mais condições de fluidez ao nosso trânsito e dos nossos jovens e nossos empreendedores prosperarem. Então, a gente quer ser esse meio de busca de um estado, de um município, de uma região próspera e a serviço das pessoas. A gente quer ser meio das grandes causas do Vale. O Vale é a nossa grande causa. As pessoas, o desenvolvimento do Vale, da nossa pequena propriedade, na nossa agricultura familiar, dos homens e mulheres que estão no sistema cooperativo. Esta é a nossa grande missão como representante dessa região. Ok, Márcia, muito obrigado pela participação e um ótimo trabalho. Obrigada e vote 15069. Márcia Scherer, candidata pelo MDB a deputada estadual nas eleições de 2022.